Voltamos com a programação da 9ª edição do Construmetal. Eu peço para quem ainda está de pé que, por gentileza, retorne aos seus lugares. Vamos começar aqui o nosso segundo painel do dia. A transformação digital está impactando a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação profissional. E a adaptação a essa transformação envolve educação avançada, variadas competências e a colaboração para enfrentar os desafios das novas profissões. Nós vamos agora entender como obter essas competências e habilidades para lidar cada vez melhor com as novas tecnologias e concentrar esforços nas pesquisas de interesse das empresas e dos profissionais. Para falar sobre esse tema, eu convido aqui ao palco agora Zacarias Chamberlain, professor titular do Departamento de Engenharia e Estruturas da Universidade de Passo Fundo, Rodrigo Varejão Andreão, diretor-geral do Polo de Inovação do IFES, Mônica Anastácio, coordenadora do curso de Engenharia de Software da Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. E para fazer a condução aqui deste segundo painel, convido Alberto Leal, professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. E temos também um convidado que acabou de chegar, o Roberval José Pimenta, diretor da ABSEM e consultor técnico da Codeme Engenharia. Bom, nós seguimos na mesma dinâmica aqui no nosso painel. As perguntas de vocês são bem-vindas. Vocês podem fazer as perguntas nas fichinhas que estão nas sacolas que vocês receberam. E aí é só entregar para as nossas assistentes. Para quem não tiver as fichas, também é só pedir para assistentes que elas têm para fornecer para vocês. Eu passo a palavra agora, então, para o professor Alberto Leal. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso painel 2, relacionado à pesquisa e desenvolvimento de novas profissões, tendo em vista a capacitação de novos engenheiros. Então, esse é um tema bastante importante para nós, aqui dentro do segmento de estruturas de aço, porque, de fato, para que a gente consiga impulsionar o emprego do aço dentro do segmento da construção, é fundamental que a gente consiga encontrar alternativas e estratégias para a capacitação profissional. Então, é fundamental que a gente tenha esse foco. E, nesse contexto, eu enxergo 3 pontos importantes, basicamente, dentro da capacitação. O primeiro é que toda a cadeia construtiva de estrutura metálica, ela precisa ter um fortalecimento da sua base. Então, desde o aluno de graduação até os profissionais precisam estar constantemente sendo capacitados, sendo, de fato, treinados e se adaptando a toda essa nossa realidade digital, ok? Então, nesse sentido, vejam, por exemplo, os alunos de graduação de engenharia. Então, é importante que a gente tenha um fortalecimento em atividades como cálculo, planejamento, montagem, fabricação e várias etapas que envolvem a cadeia produtiva do aço para que a gente consiga impulsionar, de fato, o emprego do sistema estrutural, das soluções estruturais envolvendo o aço, estruturas mistas, estruturas híbridas de aço e concreto. Um outro ponto importante é que não apenas os engenheiros, mas é importante também que a gente consiga fazer uma capacitação do público de arquitetura. De fato, se a gente não consegue fazer com que o arquiteto conheça de fato uma solução em aço, ou mista em aço em concreto, híbrida de aço e concreto, de fato a gente não vai conseguir impulsionar da maneira ideal o segmento de estruturas de aço. E um outro ponto importante dentro do contexto de capacitação profissional, né, desse primeiro ponto de partida, é que a gente precisa também ter uma preocupação especial com a atividade de planejamento. Então, para que a gente aproveite o máximo que o aço tem a oferecer, de fato, a gente precisa fortalecer também o planejamento e a questão do orçamento de obra. Então, como todo mundo sabe, a estrutura de aço tem um custo direto mais elevado, mas traz uma série de benefícios também que são importantes, como, por exemplo, a parte de antecipação dos cronogramas de obra, são vantagens, e isso faz com que o proprietário da obra, o dono do empreendimento, de fato, consiga antecipar os recebimentos, antecipar, de fato, a geração de recursos dentro do canteiro. Uma outra questão dentro do planejamento, que é bastante importante, é a questão da gente reduzir custos de administração central.
Então, se a gente fizer um comparativo direto, material aço com material concreto, obviamente a gente não vai enxergar competitividade. Mas, se a gente faz um comparativo estruturas de aço e estruturas de concreto de uma maneira mais ampla, enxergando benefícios outros que a estrutura de aço tem a oferecer, de fato a gente consegue implementar isso dentro da construção. E nesse contexto, para fortalecer o nosso painel de pesquisa e desenvolvimento, eu vou convidar aqui a Mônica Anastácio para fazer a sua apresentação. Seja bem-vinda, Mônica. Gente, bom dia. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui nesse congresso. Agradeço aí o convite do Ulisses Nunes, diretor executivo da ABSEM. Bom, eu sou Mônica Anastácio, eu sou consultora e professora na área de computação e na área de engenharia da qualidade, e atualmente estou como coordenadora do curso de graduação de engenharia de software no Intel. O tema que eu trago para vocês hoje aqui é para a gente falar um pouco sobre capacitação de liderança em TI. A tecnologia hoje está em todos os cantos, em todos os lugares. A gente não vive mais sem ela, né? Começando por um celular que, na verdade, não serve mais para falar ao telefone, serve para você ter serviços, para pedir alimentação, usar transporte, outras coisas mais, fazer videoconferências, coisas assim, né? Como já foi dito aqui por outros palestrantes, a tecnologia nesse setor ela é fundamental, mas é fundamental também em outros segmentos, como, por exemplo, na medicina. Hoje em dia, as cirurgias são feitas, muitas delas são feitas com robótica, né? No mercado de moda, a gente tem o wearables, que são aquelas vestimentas, né, onde é possível fazer o controle de sinais vitais do atleta, por exemplo. Os smarts watch, que também podem monitorar os nossos batimentos, nosso sono. A cybersecurity, que vai atuar, por exemplo, na criminalística, olhando as questões de ataque, de hackers e acesso, disponibilidade, enfim. A tecnologia está em todos os segmentos, basicamente, hoje. Eu trouxe aqui alguns números para a gente avaliar. Vejam, são números do Ministério da Educação. Então, por exemplo, 8 milhões de alunos matriculados do ensino superior no Brasil, apenas 1,8% estão estudando engenharia ou ciências da computação. Ciência da computação. Os 10 melhores cursos de computação do país oferecem aproximadamente 1.200 vagas por ano. Isso é muito pouco para o que a gente tem em termos de demanda, né? Hoje existe um gap enorme nisso. A McKinsey fez um estudo, na verdade uma estimativa, e calculou o seguinte: olha, para 2030 vão ser oferecidas 1 milhão de vagas. Então, 1.200 profissionais sendo formados por ano, não chega nem a 10%, nem a 1% disso, né? Então, nós temos realmente um gap muito grande, Bom, então, com esse gap, né, o André Esteves e o Roberto Salluti, do Banco BTG Pactual, tiveram, então, uma iniciativa filantrópica de fundar uma universidade, uma faculdade e investindo em educação. Quem nós somos? Somos o Intel, né? Uma faculdade sem fins lucrativos, do setor privado, que quer contribuir com a formação de jovens líderes em tecnologia da informação para o mercado. Nós fomos fundados em 2022, né, com 4 cursos de engenharia, um de ciência da computação, um de engenharia de computação, engenharia de software e sistemas de informação. Nós temos 2 pilares fundamentais aqui no nosso ensino. 4 pilares, perdão. Nós temos ensino voltado a projetos, infraestrutura de ponta, docentes engajados e alunos ao centro sendo o protagonista do nosso ensino básico. Esse ensino de projetos ele está calcado em 3 competências básicas que nós pretendemos formar os alunos. As competências de negócio, ou seja, formamos alunos com visão de negócio, entendendo o que é a demanda solicitada pela área de negócios de uma organização,
trazendo soluções que podem agregar valor, escalar, e o outro ponto seria a infraestrutura de ponta, né? Infraestrutura de ponta, onde nós temos o nosso campus, ele é totalmente equipado com uma tecnologia muito avançada, todos os alunos têm computador, as salas de aula que são chamadas de ateliê, nós temos equipamentos de vídeo, áudio, monitores, lousas interativas digitais. Os docentes são docentes preocupados com problemas bastante complexos de serem resolvidos e também com muito interesse no relacionamento com alunos. Os alunos, eu por acaso tenho 2 meus alunos aqui, sentados na plateia assistindo, são alunos com perfil resiliente, apaixonados por tecnologia e também muito curiosos. Como que nós funcionamos, né? Nós temos 2 pilares. O pilar que é o ensino de competências, como eu falei ainda há pouco, 70% do conteúdo é conteúdo técnico, 20% de negócios e 10% de liderança. O que nós estamos desenvolvendo em termos de liderança? Estamos desenvolvendo os soft skills desses alunos. Capacidade de colaboração, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de comunicação, capacidade de pensamento crítico, capacidade de autoconhecimento e cidadania global. O outro pilar é exatamente o uso do PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, nós temos uma aproximação muito grande da academia junto ao mercado, que é um desafio enorme, né? A academia já vem discutindo isso há bastante tempo. Nessa aproximação, os alunos recebem problemas reais do mundo real, de parceiros reais. Eles trazem esses problemas para os alunos, e os alunos têm toda uma curadoria, todos os assuntos que estão conectados com as diretrizes do MEC, evidentemente, e a partir de cada bimestre, esses alunos, então, aprendem toda uma parte teórica, mas também colocam a mão na massa, vamos dizer assim. Então, eles fazem um hands-on, solucionando esses problemas que são trazidos pelo mercado. Como é que é feito isso no nosso dia a dia? O curso está estruturado da seguinte maneira: nós temos 3 turnos diários. Nós temos um turno de 2 horas para os alunos fazerem autoestudos, autogerenciando os seus estudos, numa curadoria feita pelos professores e docentes. Nós temos 2 horas para instrução, que pode ser de UX, de computação, de matemática, de negócios, de liderança, de física, e mais 2 horas para que esses alunos possam trabalhar de forma colaborativa, em grupo, nos projetos que são as soluções para os problemas reais trazidos pelo mercado. Aqui, rapidamente, vou passar o que é um aluno tradicional, o que é um aluno do Intel. O aluno tradicional, ele trabalha por semestre, ele estuda por semestre, ele tem diretrizes do currículo do MEC, que são transformadas em competências do curso, disciplinas e, por sua vez, são conteúdos que são dados por semestre. Então, tem cálculo 1, por aí afora. Nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente. Além das diretrizes do MEC, nós temos os nossos valores Intel e temos também as necessidades do mercado, como eu disse ainda há pouco, que são esses problemas que vêm através de parceiros nossos de mercado. A partir daí, trabalhamos essas 3 competências, como eu falei: as técnicas de computação, as de liderança e as de negócio. Essas competências elas estão apoiadas pelos assuntos, nós chamamos de assuntos, que são uma espécie de, vamos dizer assim, como se a gente pegasse uma disciplina, o cálculo 1, por exemplo, e dividíssemos em pequenas partes. Essas partes são distribuídas ao longo de 4 anos, durante esses módulos que são bimestrais, digamos, 10 semanas, né, nesses projetos que os alunos têm que entregar. Então, o aluno ele faz esse cálculo 1, por exemplo, ao longo dos 4 anos, através desses pequenos assuntos que eles vão estar ligados a esse projeto que ele tem que desenvolver. Então, tudo gira em torno desse projeto, que, na verdade, é um metaprojeto, ele se transforma num projeto real, ou seja, ele vira um instanciamento desse metaprojeto na hora em que o parceiro chega e apresenta o seu problema. Então, todos os assuntos, todos os autoestudos, todas as instruções, tudo que ele discute vai desembocar na prática
da solução que ele vai apresentar para o parceiro. E essa solução é entregue ao parceiro em open source. Ele recebe a documentação, recebe o código, recebe tudo da solução, né, em forma de protótipo, e ele pode seguir à frente com esses conjuntos de protótipos, que é um de cada grupo, e, curiosamente, os grupos fazem coisas diferentes. Ele junta isso e segue a vida dele e pode desenvolver isso futuramente. Ok? Bom, aqui é uma rápida apresentação de quais são as nossas horas, como é que são distribuídas. Nós temos 4.000 horas de curso, 400 horas a mais de um curso tradicional. No primeiro e segundo ano, eles fazem esses metaprojetos. No terceiro ano, eles já são liberados a metade do tempo para fazer estágio. E no quarto ano, já é uma espécie de TCC, onde a gente encaminha para as trilhas de mercado acadêmico, empreendedorismo ou corporações. O aluno é no centro, como eu disse, meu tempo já esgotou, vou correr um pouquinho. Então, além das aulas, eles têm, além de tudo isso que eu já falei, eles têm um escritório de projetos que faz toda essa parceria com os parceiros de mercado. Eles têm o Centro de Desenvolvimento de Liderança, com coach de carreira, os ajudando a fazer entrevistas, a escolher carreira, como entrar num estágio. Eles têm uma psicopedagoga, que ajuda também nos aspectos mais emocionais, e a infraestrutura, como eu já disse aqui, do próprio campus. Esses são alguns dos nossos parceiros, que já fizeram projetos conosco e também já ofereceram estágios de verão que nossos alunos começam a fazer já desde o primeiro ano do ciclo básico. Aqui alguns números também para finalizar. Então, nós temos aqui 50% dos alunos já foram medalhistas de Olimpíadas, nós temos 42 doadores de bolsas, nós temos 110 projetos de software entregues no primeiro ano a esses parceiros, enfim. E hoje nós estamos com 343 alunos. É isso, obrigada. Mônica, meus parabéns aí pela apresentação. Tema muito importante. Duas coisas em especial até me chamaram bastante atenção aí na sua apresentação, quando você fala do autoestudo, né? Estimular o autoestudo junto ao aluno de graduação e também a associação entre a teoria e prática, através da participação com empresas privadas. Então, isso é muito bacana. E, certamente, eu tenho várias perguntas para vocês aí na mediação, né, no debate. Pessoal, eu convido agora o Rodrigo para fazer a apresentação. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui participando desse evento. Parabenizar a ABSEM pela iniciativa, né? O tema, no meu ponto de vista, deveria ser uma pauta permanente, deveria ser promovido no Brasil, dada a sua importância, né? A gente já começa a ver alguns números, eu vou mostrar outros números. É prioritário trabalhar isso no Brasil. Na minha fala, eu vou falar um pouco de uma experiência em andamento no Brasil, mas atendendo até, foi pedido, né, para motivar aqui a nossa discussão, eu vou trazer um pouco o que foi trabalhado no Brasil nos últimos anos, né, pontuar um pouco uma visão que o Brasil tem construído, né, no nível até de governo federal, e que a participação de vocês, da sociedade civil organizada, dos setores industriais, é fundamental para que essa agenda continue evoluindo, né. Começando a minha fala, primeiro a gente tem que saber onde nós estamos, nosso ponto de partida, né? Quando vamos iniciar um planejamento, quando vamos discutir um determinado assunto. Então, com relação à formação, é importante a gente olhar os dados, né? A gente está no meio desse mapeamento que foi feito pelo Portal da Indústria, né? E a gente observa que a demanda de qualificação ela é enorme, e essa demanda de qualificação envolve muito mais quem já está trabalhando do que novas formações. Então, a gente tem que olhar a demanda de qualificação, requalificação de profissionais que estão atuando hoje no setor e também, claro, novos egressos, né, dos nossos cursos que precisam enfrentar os novos desafios da transformação do setor industrial. O número fala por si, né? 9,6 milhões, 7,6 milhões necessitando de atualização, os demais novos egressos aí para atuar no setor. Agora, olhando com relação ao que está sendo oferecido nesse momento no Brasil, se a gente pega o censo da educação básica,
as formações nas áreas afins, por exemplo, ao setor de vocês, as áreas técnicas, tecnológicas, a gente tem 10% dos alunos que estão entrando no ensino médio com uma formação concomitante à técnica. Então, lá no início, na educação básica, a gente explora muito mais a formação geral, né, que tem uma forte visão de ciências humanas e sociais, com pouco apelo de novas tecnologias. Então, de fato, lá no início é difícil você estimular a juventude para atuar nesse setor se a gente não trabalhar na base, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito também. Em 2019, né, foi instaurado uma Câmara da Indústria 4.0, que se debruçou sobre essa questão da necessidade da nossa indústria se atualizar para o novo ciclo econômico, né? Foram faladas das vantagens aqui no início, mais cedo. Existe uma dor, que apesar das vantagens, a transição ela é dolorosa, requer investimento, mudança de processo de trabalho, né? Qualificação da mão de obra, mas ela é vantajosa, até para nós sermos competitivos, né? E eu participei dessa agenda como representante da Rede de Educação Profissional Tecnológica, a Rede Federal. Nessa agenda foram definidas algumas ações prioritárias e a gente observa que casa perfeitamente o que está sendo discutido hoje. Precisamos qualificar, requalificar, mas também preparar as lideranças desse processo, são os professores. Precisamos de professores que entendam essa transformação e possam executar isso na formação. No âmbito da Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, vinculada ao MEC, que cuida da educação profissional tecnológica, né, diferente um pouco da Educação Superior, que é uma outra secretaria que foca a educação superior, a CETEC, ela trabalhou algumas ações prioritárias, pensando formação de profissionais para esses novos desafios tecnológicos, atualização dos professores e um aspecto interessante, que a gente às vezes não considera, preparar o ecossistema que vai favorecer com que a cultura mude, porque não adianta só preparar as pessoas, o ecossistema tem que favorecer o relacionamento entre nós, academia, empresas, governo, tem que favorecer essa nova cultura, né? Então, essas ações de maneira geral trabalham isso, ainda numa escala pequena, a gente precisa crescer a escala. Eu vou destacar uma delas, que é a primeira, que eu sou o coordenador nacional. Foi muito legal a fala da Mônica, porque a gente percebe que tem muitas formas de você trabalhar uma formação que conecta o mundo acadêmico com o mundo real, né? Então, muitas dessas ideias estão sendo implantadas nessa ação, né? Eu destaco, no caso específico dessa ação, está sendo executada na rede federal. Não sei se nós temos egressos aqui de Escola Técnica Federal, Cefet, Institutos Federais. Eu sou egresso da Escola Técnica Federal. Hoje nós temos nos Institutos Federais formações no nível técnico, graduação e pós-graduação. Então, essa ação ela trabalha equipes multinível em projetos orientados a demandas reais, tá? Uma outra contribuição também é a multidisciplinaridade. A riqueza do problema real é porque ela não resolve de forma disciplinar, eu preciso de um parceiro que me complemente para trabalhar essa solução. Então, de certa maneira, a gente tem que explorar isso nessa ação. Eu destacaria, porque o tempo é um pouco curto, o aprendizado nessa ação é baseado em demandas reais e é executado usando aprendizado baseado em projetos. Uma vez que o projeto está muito relacionado à demanda de um determinado parceiro, o itinerário ele é adaptativo, ele é adaptado a essa demanda. Todos os alunos fazem uma formação em gestão de projetos, empreendedorismo e inovação e pensamento computacional. E, em seguida, eles adaptam essa formação com algum dos temas que a gente ouviu por aqui no painel anterior. Como vamos atuar nesse mundo 3D, realidade virtual, como vamos trabalhar com sensoriamento inteligente. Então, o aluno ele tem acesso a capacitações direcionadas a um determinado conjunto de tecnologias que vão auxiliar o projeto. Como funcionou essa ação a nível nacional? Foi uma chamada que foi executada primeiro ano em 2020, em plena pandemia, e nós somos obrigados a experimentar em plena pandemia o aprendizado que combina atividades em casa e atividades em laboratório, que nós chamamos de blended learning, né? Então, o aluno fazia as capacitações usando ferramentas de educação à distância e implementava os projetos presencialmente, quando era autorizado ele entrar no campus, porque a gente ficou com os campos fechados para acesso aos alunos na pandemia, né?
Ela é multinível, como eu falei, porque tem a riqueza de trabalhar alunos de diferentes níveis de formação. É obrigatório os participantes dessa ação empregar tecnologias digitais, tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. A instituição tinha como dar contrapartida um laboratório para os alunos desenvolverem suas atividades, é uma coisa que falta muito. No contraturno, o aluno não tem onde ficar na instituição de ensino, então é obrigatório ter um laboratório para esse aluno poder continuar e desenvolver as atividades no contraturno. E nós incentivamos que essa ação fosse multiplicadora na localidade, então era importante conectar os projetos, essas demandas, com instituições de ensino que trabalham ensino fundamental 2 e ensino médio regular. E, por fim, tudo isso tinha que ser feito em 10 meses, que é o ciclo, equivale a um ciclo do que a gente chama de uma especialização de nível técnico, né? Essa ação foi executada, então, em todo o Brasil. A gente conseguiu atingir aí 76 cidades, 32 institutos federais, 19 estados, e ela, em um detalhe importante, a gente precisa fazer um trabalho para a atração desses jovens, porque a carreira na área tecnológica ela é dolorosa, ela não é fácil, programar não é fácil, desenvolver software não é fácil, trabalhar com essas tecnologias requer um conhecimento apurado e é complexo. Então, a gente estimula a entrada dos alunos pagando bolsa, de forma que eles sejam atraídos para essa carreira, né? A gente tem uma diversidade de projetos, eu mapeei em temas, então tem projetos no setor de comércio e turismo, saúde, educação, indústria da transformação, atividades profissionais, agricultura e pesca e administração pública. Todos esses projetos nesses temas usando tecnologia, né? A tecnologia ela é transversal. Aqui alguns resultados, quer dizer, a gente não esperava ter tido esse retorno dos projetos, foi uma surpresa para nós, né? Nos 2 primeiros ciclos, a gente está rodando o 3º ciclo no Brasil. A gente tem serviços tecnológicos que foram criados a partir dessa iniciativa em parceria com a empresa. A gente tem pré-incubação de novas empresas, porque nós temos na rede várias incubadoras que trabalham essa questão e a gente estimula o empreendedorismo na ação, registro de software, registro de patente, criação de protótipos, a parte acadêmica também entra, publicação de artigo científico em parceria, novos projetos que passam a ser sustentáveis, a ação fomenta o início, a empresa se interessa e continua alimentando esse relacionamento e, claro, oportunidade para os nossos egressos trabalharem. Hoje a gente formou essa rede, né, uma rede que começa lá no meu laboratório, porque o multiplicador foi o laboratório que eu coordeno lá na minha instituição. Ela recebeu um fomento, a gente pôde levar isso para outros laboratórios que já desenvolviam isso, então legal, eu conheci parceiros que desenvolvem ações semelhantes, e a gente foi se conectando e fomos atingindo não só o ecossistema acadêmico, mas a educação básica e o setor industrial, né? Então, a gente montou aí uma grande rede, né, graças a uma ação que iniciou com apoio e financiamento do MEC. E eu encerro aqui, né, e eu gostaria de reforçar, né, nós estamos no momento de fazer um balanço das ações que foram realizadas até nessa Câmara da Indústria 4.0, o Grupo Capital Humano, nos últimos 3 anos. E hoje nós estamos trabalhando, o próprio nova equipe de governo, trabalhando no planejamento para os próximos anos. Então é importante que a ABSEM, Sociedade Civil Organizada, entre nesse processo. Eles precisam saber dessa demanda, ouvir de vocês essa demanda, né? E daí fazer um planejamento de forma atenta às necessidades do país, tá bom? Obrigado. Rodrigo, obrigado aí pela apresentação, muito boa a iniciativa, muito bom a metodologia que vocês têm implementado, e eu vejo que tem muita coisa interessante também de sobreposição entre o que o Rodrigo apresentou e o que Mônica também trouxe aqui para nós. Pessoal, nesse instante, a gente vai iniciar um formato um pouquinho diferente do que foi visto no primeiro painel, que é uma mesa, um debate aqui entre todos os participantes do painel, painel 2, e eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui para vocês, né, justamente pensando nessa questão da capacitação. Então, o Zacarias sinalizou que quer começar fazendo a pergunta. Vou passar aqui. Bom, nós tivemos algumas reuniões, bom dia para todos, né? Nós tivemos algumas reuniões antes para preparar esse painel, naquela vez eu nem podia falar, só escutei.
E eu escutei alguns assuntos que ficou bem claro nas duas apresentações, mas na primeira com a Mônica, eu queria que ela explicasse que eles têm uma forma de ligar os projetos práticos e aplicados com as indústrias, sabe? Eu esperava isso da apresentação dele, então eu quero perguntar, me explica como é que é essa questão de desenvolver projetos aplicados com empresas. Mônica. Então, deixei de propósito para você fazer a pergunta agora. Bom, como é que é essa parceria que você quer saber, né? Bom, na verdade é o seguinte, como eu estava explicando, cada módulo você tem um metaprojeto, né? Então, esse metaprojeto tem um descritivo de como é que ele tem que ser entregue. Esse descritivo, ele é disponibilizado para parceiros de mercado diversos, né? Através do escritório de projetos, que é uma unidade que trabalha só com isso lá dentro do Intel, junto com o corpo acadêmico. E aí as empresas vêm e se interessam e vêm pedir para ser selecionadas, né? Uma vez escolhida a empresa, ela traz, então, o problema. Esse problema é avaliado ainda num primeiro momento para ver se ele se encaixa dentro daquele metaprojeto, com todos aqueles assuntos que precisam ser tratados para os alunos. Feito isso, é disponibilizado, então, um documento, um termo de abertura de projeto, e o problema, então, o metaprojeto, então, passa a ser instanciado. A partir daí, começa, então, o módulo a funcionar, né? Como é que esse módulo funciona? Como eu falei antes, a gente usa uma abordagem de metodologia ágil, utilizando o Scrum. Então, os alunos eles têm 10 semanas para produzir essa solução, divididos em 5 sprints. A cada sprint, que tem 2 semanas, o parceiro chega lá, presencialmente, pode ser um diretor, pode ser uma pessoa de negócio, pode ser uma pessoa da TI, e faz a validação daquilo que está sendo entregue. Até a última sprint, onde é feito um speech. A partir daí, ele recebe toda essa documentação através do GitHub, que é uma documentação open source para o parceiro. Respondi o que você queria saber? Muito obrigado. Perfeito. Boa pergunta, Zaca, com certeza. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui para nosso ilustre convidado aqui, Roberval Pimenta. Então, é um profissional que eu admiro bastante aqui, é um dos melhores profissionais, mais brilhantes que tem aqui, relacionados ao setor de estruturas de aço. E, além de ter um conhecimento profundo sobre essa parte acadêmica, profissional, ele consegue aliar bem a questão de projeto e fabricação, montagem, diversas etapas do processo, né, de estruturas de aço. Roberval, eu queria entender de você, como é que você enxerga hoje a capacitação de um profissional, né, que vem desde a graduação até se tornar realmente um engenheiro estrutural bem capacitado e com competências importantes para atuar aí no segmento da construção. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a gentileza sua de me dizer essas palavras, mas eu vou aqui dar um pouquinho, gostaria assim, de colocar um pouco da assimetria que eu vejo hoje na indústria da construção, principalmente na construção metálica. Hoje a gente viu, né, se colocando, né, algumas coisas sobre a questão da indústria 4.0, o BIM, né, o BIM 3D, pode chegar a 4, 5D. Eu acredito que talvez as maiores empresas do país hoje trabalhem com essa, né, com essa ferramenta, né? Mas eu diria que nós estamos ainda bastante atrasados, sabe? Nessa área digital, e inclusive é o motivo desse Construmetal, né, de trazer essa provocação. Hoje em dia, por exemplo, respondendo exatamente a sua questão, o ensino das estruturas de aço, tá, andou para trás, de uns tempos para cá. Tá? Se a gente perguntar hoje, quais universidades hoje no Brasil
realmente ensinam estrutura de aço. Tá? É uma pena, a maior universidade hoje pública do Brasil, né? O curso de estruturas de aço, né? Aqui na USP é praticamente inexistente. Tá? Nós temos, né, aqui em São Paulo, a universidade, né, a USP São Carlos, que ainda tem tem um excelente curso de estruturas de aço. Na UFMG, nós temos também um bom curso de aço e, né, sabemos aqui na Universidade de Passo Fundo com o Zacarias, temos alguma coisa lá na UFRJ, né? E não vou citar todas as universidades, mas de uma maneira geral é muito pouco. Então, assim, quem está preparando os profissionais para a indústria do aço? Olha que eu não estou falando nem em digital. Eu estou falando o básico mesmo. Tá? E isso é um ponto que eu acho que é fundamental a gente discutir aqui, porque, né, que nós não temos formação de engenheiros estruturais de aço no Brasil. Tá? E é uma questão que eu acho que é colocada até um pouco antes dessa questão da digital. Né? Nós sabemos, nós temos hoje, né, excelentes professores em algumas universidades, mas com a exceção do professor Alberto aqui e de mais algumas pessoas conhecidas, que são excelentes também, são poucos. Tá? Aqueles mais antigos hoje estão se aposentando, né? Aquele pessoal mais vivido. E onde estão os outros? Tá? Como é que estão os cursos hoje de engenharia metálica no Brasil? Tá? É uma questão que eu gostaria que a gente começasse realmente a discutir. Hoje mesmo, conversando com o professor Zacarias, ele me disse de uma iniciativa que tinha tido antes, né, para as indústrias siderúrgicas, por exemplo, né, um programa para fazer a capacitação dos professores, mas que morreu. E é algo que nos deixa muito tristes. Tá? Então, fica essa questão, professor Alberto, do que fazer. Perfeito, Roberval. Eu acho que esse seu questionamento é importante. Quer dizer, antes da gente pensar na transformação digital, a gente precisa pensar, de fato, em capacitar a base, né, dos alunos no segmento de estruturas de aço. E eu vejo que iniciativas que aproximam a universidade, talvez, da iniciativa privada, da Intel, ou de metodologias diferenciadas, pode trazer também um saldo positivo. Uma coisa que eu vejo também, atuando tanto como professor, profissional e pesquisador, que eu vejo importante é que talvez exista um impacto super positivo dos meios digitais, por exemplo, lives, cursos digitais disponíveis de forma gratuita para os profissionais, talvez seja um caminho em que no curto prazo traga uma melhora aí significativa nessa nossa formação do engenheiro do aço, certo? E como eu falei antes, a gente não precisa formar apenas engenheiros estruturais de aço, eu preciso formar pessoas capacitadas no planejamento de estruturas de aço, no orçamento de estruturas de aço, arquitetos que saibam projetar em estruturas de aço, porque senão a gente não consegue, de fato, evoluir, impulsionar o segmento, que é o nosso objetivo principal. Queria ouvir também um pouco da palavra do professor Zacarias nesse sentido, né, da questão da formação do engenheiro estrutural de aço e na formação de estrutura metálica em si. Bom, formação para a cadeia produtiva de estruturas de aço é muito triste o que eu vou dizer, mas eu acho que está um pouquinho em colapso. Há alguns bons cursos de especialização, mas para a gente que já é formado em engenharia e a gente que atua nesse tipo de curso sabe que os alunos comentam o que receberam na gravação. E tem aqui uma porção de gente que talvez foi meu aluno da própria universidade, em algum curso de especialização ou de extensão e sabem do que eu estou falando.
O problema é que, quando eram as grades curriculares rígidas, 99% da universidade brasileira tinha, quando máximo, uma disciplina chamada estruturas de aço e madeira, ou estrutura metálica de madeira. Aí o cara te ensinava um pouquinho de madeira, que é um pouquinho de mecânica dos sólidos, mais as espécies de madeira e alguma coisa, camodo para cá, para lá. E quando vinha estruturas de aço, contava uma historinha, ensinava a tração e foi. Tchau, beijos. Aí o que acontece? Como é que essa pessoa está preparada? Ao longo das últimas 3 décadas, eu tenho preparado até engenheiros para empresas, que a empresa me contrata para fazer isso. Já não está mais aqui, mas a Metasa, por exemplo, entrou em convênio para formar os trabalhadores deles em um curso de 2 anos universitário. E em que situação estamos hoje? Em uma situação que é terrível. Nem sequer os professores que ajudam a passar esse conhecimento estão preparados para passar esse conhecimento, com 7 ou 8 exceções ao longo desse país continental. E existe essa história, está aí a Kátia, parabenizar de novo, sobre a história de tudo que se fez, o Instituto Aço Brasil, o Centro Brasileiro de Construção em Aço, com material para preparar o pessoal, com documentação, e todo um programa que houve junto à CAPES, que veio até o presidente do American Institute of Steel Construction, tá? Para fazer formação de professores de estrutura de aço. Acabou não andando por questões de governo vai e governo cai, algumas coisas assim. Foi isso que ela falou, tá? E aí, o que acontece? Tem muita coisa que precisa ser feita. Não só de ensinar fórmula para calcular uma peça de aço, é para poder entrar já no mundo digital, trabalhando com o conjunto, com a representação digital, e assim por diante, com a fabricação, com a robótica, tudo que tem por aí. Há algumas grandes tendências, parabéns para a Intel, parabéns para os institutos federais. Eu tenho perto vários institutos federais, e a maioria dos professores desses institutos são meus ex-alunos. E alguns ainda estão fazendo mestrado e doutorado comigo. Mas assim, é uma sementinha que sem querer fui comendo no meio de um carro, andando a 80 km por hora, comendo uma laranja, e joguei uma sementinha por aí, cresce e nem sei se vai dar laranja. Sim, e aí a proposta que eu quero fazer, porque se não discutir e só chorar, não adianta de nada. A proposta que eu faço para a APSEM, e faço até para o CBCA, é que se crie uma direção de inovação. E essa direção de inovação aproveita essa experiência da Intel e dos institutos federais, das universidades e outras instâncias, para unir a possibilidade de ajudar a formar professores para toda a universidade. Sei lá, ir para algum lugar e conseguir algum dinheiro, até da própria FINEP, da CAPES e tudo, para dizer, venham aqui e vamos trabalhar. E aí eu também envolveria a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, que também tem produzido documentos, tem produzido cursos e outras coisas, e agora tem um comitê de norma que está envolvendo todas as normas de estruturas. Por enquanto, pouco a pouco, mas está se trabalhando na parte de inspeção de pontes e outras coisas, eu estou envolvido nessas. Mas nós precisamos de educação. Eu estou cansado de ouvir que todos os grandes palestrantes falam que nós resolvemos isso com educação, mas a nossa educação para estruturas de aço está quase em zero, senhores, está quase em zero. E há suficientes ferramentas, seja via CBCA, seja via APSEM, só tem que fazer isso integrado. Se nós não integramos isso com educação remota e outras alternativas, tem que nascer esse pacto para a educação para manter viva a mão de obra qualificada desde a projeção, o projeto, a fabricação, o transporte e a montagem.
É uma pena, gente. Obrigado, Zacarias, aí pelas ponderações, são importantes. Eu queria agora fazer uma pergunta para a Mônica, né? A palestra dela foi bastante interessante, a apresentação, e além de ser uma iniciativa privada brilhante, eu acho brilhante o projeto, me surgiu uma curiosidade porque eu vi que um dos parceiros de vocês é a Gerdau também. Como a gente está falando de estrutura de aço, eu queria muito entender como é que funcionaria, Mônica, por exemplo, um projeto, né, Intel, de repente Gerdau e algo voltado para a capacitação do engenheiro estrutural de aço. Se você enxerga algum futuro promissor nisso. Porque o que a gente vê dessa parceria público-privado, universidade e empresa privada é interessante, que pode ser benéfico para os dois lados. Então, a empresa privada muitas vezes investe, mas tem um retorno também muitas vezes significativo. Eu queria ouvir um pouco de você nesse sentido. Então, obrigada pela pergunta. Bom, a gente conversou um pouquinho ali na recepção, né? E também participei daquela nossa reunião. Para mim ficou claro assim que vocês não é meu ramo, tá? Posso falar alguma bobagem aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, que existe um gap muito grande, né? Então, por exemplo, para ferramentas de software como o BIM, né? A parte de inteligência artificial, robótica, né? Então, assim, nos nossos cursos lá, os alunos, como eu estava dizendo, eles podem participar, eles participam, na verdade, durante os 2 primeiros anos, de metaprojetos muito variados. Então, por exemplo, no terceiro módulo do primeiro ano, o aluno aprende a fazer modelos preditivos, usando machine learning. Já no quarto módulo, ainda no primeiro ano, os alunos produziram internet das coisas, né? Alguns protótipos sobre isso. No meu caso, na minha turma, produzimos um protótipo que identificava e rastreava objetos enormes dentro de um galpão, localizava, na verdade, né, objetos no galpão. Então, e oferecemos esse protótipo. Então, o caminho, né, Alberto, é a gente fazer uma parceria através desses editais. Eu convido vocês, convido a plateia, quem estiver interessado, o Intel está de portas abertas, é só me procurar lá, vou deixar meus contatos aqui, e a gente encaminha, né, os parceiros para esse escritório, conversa, mostra todos os metaprojetos. Nós temos 16 metaprojetos diferentes, né, onde vocês podem se candidatar a ser um parceiro. Perfeito. E eu acho que essa iniciativa está muito bem correlacionado com o que o Zacarias falou sobre a questão do ensino remoto também. Então, pode ser que a gente aproveite uma parceria como essa com a Intel para criar um impacto positivo para um segmento inteiro, né, de estrutura de aço. Então, eu tenho um engajamento assim, de que isso possa se tornar realidade. Queria acrescentar mais uma coisa que é interessante. Como eu disse também, os alunos, a partir do primeiro ano, eles fazem o Summer Job. Então, eles podem fazer um estágio. Eles são chamados por esses parceiros que ficam, de fato, encantados quando eles vão lá e veem o resultado do que está sendo apresentado, porque os alunos não só entregam um protótipo, como mostram todos os soft skills deles, né? E eles podem fazer esse estágio de 1 mês em julho, também em dezembro. Só depois do segundo ano, mas o que acontece? Os parceiros ficam tão encantados que eles querem pegar os alunos. Eles dizem, não pode. Primeiro e segundo ano, eles têm que ficar aqui estudando. No terceiro ano, eles já estão aptos a fazer estágio de meio expediente, né? Então, tem mais isso também. Perfeito. Roberval, pode falar. Eu queria fazer aqui também já que a Intel, né, se disputa portas abertas, eu queria fazer uma sugestão, que talvez a própria ABSEM possa fazer alguma coisa também com essa questão, sobre um problema que a gente vive hoje, quem trabalha realmente, de fato, realmente com BIM, né, como eu disse novamente, usando o termo, a assimetria que está tendo no setor geral de construção. Porque, hoje em dia, quem trabalha realmente com BIM, e vou dar um pouquinho coisa para trás, com o modelo 3D, né? Porque muita gente confunde, às vezes, o modelo 3D como o BIM, né? O modelo 3D é só a base
para se fazer um BIM, que tem que ser realmente, não tem como você fazer um BIM sem um modelo 3D. Mas, claro que isso vai muito além disso. Hoje, né, eu comentei nessa conversa inicial que a gente teve, que é a questão da duplicidade de trabalho hoje. Quando você realmente passa para trabalhar sempre com modelo 3D, você, por falta de alguns profissionais trabalharem bem com o 3D, nós somos obrigados a trabalhar em 3D e depois em 2D. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho duplo. Então, assim, muitas vezes, ao invés do BIM, o 3D, agilizar o trabalho, ele quase que atrapalha, ou seja, ele alonga, porque eu preciso fazer o 3D, e aí, por exemplo, eu vou trabalhar com a parte de instalações, alguma outra coisa, o pessoal não trabalha